Stars are all watching you shining brighter than them. É sempre que as pessoas namoram na biblioteca. Vamos pra biblioteca pra estudar. Agora vocês vão ver a história. Essa era Eu fui estudar, né? Agora ele eu já não sei. Eu também, Claro, né? caminho. Eu também, mas enfim, a gente estudou até o horário que a gente não queria mais estudar. This is the best part. I dreamed of this moment with you. You have my whole heart. Now to forever, it's true. This is the best part. You are the best part. Então começamos? Ai, firme. Então acho que para começar a nossa história longínqua, como ela é de Santa Maria e eu não sou de Santa Maria, sou da querida estação, é importante a gente começar contando como eu vim parar aqui. E como eu vim parar aqui? Na verdade eu sempre tive o sonho de ser professor de física e aí eu concluí o ensino médio, fiz o vestibular aqui para o UFSM e aí eu acabei vindo para cá, mas quase não vim para cá, porque também tinha o vestibular para Pelotas para fazer. E aí foi uma manhã, acho que de dezembro de 2006, faz tempo. E aí acabou que a gente se desencontrou e o ônibus não passou. E eu perdi o vestibular para Pelotas. E aí no mês seguinte, então eu vim fazer o vestibular aqui em Santa Maria. E fui aprovado aqui e comecei a minha graduação aqui. No início do segundo ano do mestrado, isso era 2011, a gente se conheceu, né? E aí você pode contar melhor como é. Na Sim. verdade, você primeiro me viu e depois eu a vi. Aí a gente frequentava a mesma igreja e a gente ainda não, frequenta? e ainda frequenta, mas a gente não sabia que frequentava a mesma igreja. E aí, Um parênteses. Mas vai frequentava a mesma igreja desde 2007. e nunca se Mas a viu. gente nunca tinha sido. E aí um dia eu tava lá assistindo o culto e aí um rapaz deu um nome, Bonito, um rapaz. Top. deu um nome pra dar um testemunho que ele tinha passado no mestrado aqui na UFSM, que era sonho dele há muitos anos, conforme a gente tinha falado. E aí há muito tempo eu esperava por alguém que pudesse ser a resposta, né, de muita oração. E aí eu vi ele e vi o tamanho dos sonhos e tudo que ele tinha pensado até então, e o meu coração meio que, né, ficou naquela dúvida se era ou se não era. E ele começou a falar dos sonhos e de tudo que ele almejava e o quanto tudo tinha sido tão planejado por Deus e passou, né? Só que enquanto isso, na minha vida, eu estava estudando para fazer vestibular para medicina e eu já vinha de uma longa caminhada de muito estudo e uma das disciplinas que eu tinha dificuldade era a física, né? Do mestrado, nesse dia ele começou a oferecer aulas de física gratuita, né? De reforço para quem quisesse. Sem segundas intenções. Sem segundas intenções, até ali. Aí terminou, né, o culto e aí eu fui falar com ele, né, contei que eu estava estudando para medicina e tudo, e que eu tinha dificuldade em física, e daí prontamente ele aceitou ser meu professor, né, deixando bem claro que tinha mais alunos na turma, não era somente eu, né, não foi de caso pensado. Era uma turma. Diz ele que eu era uma aluna bem aplicada, né, não sei. Muito aplicada. Dentre outros. E aí eu fui estudando, só que daí eu ia nas aulas e aí com o tempo eu comecei a perceber que não era só a física que me chamava a atenção, né? Mas eu na minha, né?
Não dei na cara, né? Achava não. Até no início, essa parte é engraçada, porque como ele é bem jovem, né? Já estava no mestrado e tal, eu ficava pensando. Era bem jovem. Ficava pensando assim, quem sabe ele já tem uma família, né? Ou é divorciado, já tem uns filhos lá na cidade dele, eu acho que não é pra mim. Mas eu nunca perguntei isso pra ele, né? Eu que achava que talvez ele já tivesse uns 3 filhos, né? Mas enfim. E aí... Até esse tem que contar também, que teve o casamento da minha comadre. E aí nesse casamento... Rafaela 1º de outubro de 2011. E aí a gente foi no casamento e ele mal conhecia o pessoal ali, que eram os meus amigos, né? E ela, até hoje, é uma das minhas melhores amigas e a gente combinou tudo para que ele fosse convidado pro casamento dela também. Aí lá a gente sentou na mesa junto e daí a gente conversou e tal. E passamos a noite inteira conversando e comendo. Como desde agosto até outubro, né? E eu já tava mais pra lá do que pra cá. Eu disse, talvez, né? Também. Se ele sentisse alguma coisa, ele ia tomar alguma providência, né? No casamento. E aí eu fui a noite inteira, né? Caprichei na arrumação pra aquele casamento, né? E... Aí terminou o casamento, né? A gente já tava ajudando os noivos a desarrumar algumas coisas. A gente pode comer. E aí um rapaz chegou e ofereceu carona pra ele ir embora. E aí ele chegou e me deu um tchau, né? Seco. E foi. Naquela noite eu voltei pra casa decepcionada. Disse, não, é um amor não correspondido. Antes de outubro a gente já tinha se aproximado bastante com as aulas, né? E eu já, enfim, sentia algo diferente por ela e acredito que ela também por mim. Mas eu não sabia. Né? Sim, mas a gente nunca foi assim muito explícito, né? Um pro outro. Assim, algumas indiretas. E depois do dia 1º de outubro, aí sim a gente, depois daquelas horas de conversa, né? Embora talvez... ela tenha ficado um pouco chateada que foi apenas conversa, né? Mas a gente aí sim se aproximou mesmo e a gente descobriu que a gente tinha muito mais coisas do que a gente imaginava parecidas e muito mais sonhos e projetos e coisas em comum do que a gente imaginava. Até que aí era início de novembro, ali pelo dia 10 de novembro, e eu já comecei a pedir, ou melhor, pensar, né, como é que seria o pedido, porque eu já estava certo, ou sei lá, 90% certo, né, de que era ela, mas eu precisava ainda de uma confirmação da parte dela, porque assim como ela não tinha certeza da minha parte, eu também não tinha certeza da parte dela. E aí numa tarde de feriado, 15 de novembro, mais uma vez, com a ajuda dos nossos queridos, obrigado, queridos. Eu fiz uma ligação para a Rafa e para o Alce e a gente conversou um pouco, né? Não vamos aqui entrar em detalhes, né? Sobre ela. E aí sim eu tive então a certeza também do que ela sentia também por mim e do que eu sentia por ela. Pois é, porque muito tempo eu fiquei achando, né, que ia sair um pedido ou alguma pista, mas até então nada. Tens razão. E aí, depois do dia 15 eu fiquei pensando então como seria o pedido, né? E aí tinha que ser uma coisa que ela não esperasse, né? E aí nós já tínhamos, né, que fique bem claro, nós já tínhamos começado a aprofundar os estudos, porque o vestibular já estava muito próximo. perto. E aí nós começamos a estudar também na biblioteca Horas extras de então, além estudo. do sábado na igreja, eu propus para ela que a gente estudasse na quinta-feira, todas as quintas na biblioteca da UFSM, das 6 da tarde até umas 8 da noite. Até hoje, né, as pessoas acham que é de caso pensado já pro romance, mas não era na época. Já fazia isso antes, fique bem claro. E aí naquele dia, do dia 15, então eu disse, não, então eu vou fazer o pedido e vou fazer o pedido na quinta-feira do dia 17 de novembro de 2011. Aí, eu preparei todo o discurso em si, e aí chegou no dia, eu tava com uma roupa normal, chinelagem. Cabelo mudando de praia. Eu tava linda, como sempre, mas eu tava chinelagem. E aí a gente teve a aula normal, né? Quer dizer, normal entre aspas, eu tava levemente nervoso, vocês podem imaginar. Levemente, eu dei algumas escapadas ao longo da aula. Eu achei que ele tava, assim, ó, ele tava com algum problema, né? Estomacal. Gastrointestinal.
Porque Que fique bem ele, claro, era isso mesmo, tempo todo, nós resolvia um exercício e ele dizia, eu preciso sair um pouquinho. Tá, lá ia ele de novo. Faz esses 13 aqui que a gente já sabe, eu vou. Já vem. Já vem, uma sede, né? Mas ele tava com algum Tava um pouco problema. nervoso. E aí a gente teve aula normal, ali das 6h30 até umas 8h30, mais ou menos, 9 horas. Isso. Foi longe, fizemos muitos exercícios. E o meu ônibus, né, que eu tinha que ir embora pra minha casa, passava 9h15, E eu contando no horário, né, porque eu tinha que ir embora pra minha casa. E aí a gente encerrou o estudo, né? E eu disse pra ele assim, não, eu vou juntar as coisas porque eu tenho que começar a me arrumar pra ir embora pra casa. Que já era umas 9. E aí eu comecei a empilhar os polígrafos, né, porque era um tralharedo, e aí quando eu empilhei, aí ele disse assim, só um pouquinho. Daí eu olhei assim, né, disse, tá, né, deu alguma coisa. Daí ele disse assim, não, que eu queria, tu te importa de esperar um pouquinho, tu não vai perder o ônibus. Daí eu disse não, daí ele disse, não, que eu queria falar uma coisa contigo. Aí eu fiquei assim, mas juro pra vocês, eu não desconfiei o que vinha pela frente. Pode seguir. Isso. E aí, então, eu comecei o meu pedido. Estava bem gravadinho, já fiz bonitinho, eu acho. Mas estava muito nervoso, então eu deixei a mão aqui, ela começou a tremer, daí eu peguei outra, segurei ela assim, comecei, escorei na classe e comecei o pedido. Começou o pedido. Até que, enfim, saiu o pedido. Não, e só a gente tem que deixar mais um agradecimento aqui, porque tinha uma trilha sonora no pedido, que era a minha sogra, um beijo, ligando pra saber se estava indo tudo bem, só que ele não estava durante o pedido. Na noite anterior eu estava naquele mesmo local, na biblioteca, aí estudando mesmo, né, tudo bonitinho. E aí que eu liguei pra mãe, dizendo que no dia seguinte seria o pedido, né, e que ela orasse, intercedesse, obrigado, mãe, fizesse uma oração forte. Obrigado. Que desse tudo certo, só que eu não falei a hora, né? Então a gente tava no meio do pedido. Ele tava fazendo o pedido e o celular dele ficava vibrando em cima da mesa. Eu estava ansiosa pra ver se ia dar tudo certo. Mas deu tudo certo, mas depois eu liguei pra mãe. Foi muito emocionante o pedido, né? Até, né, deixa em off nessa parte, mas tinha até um chiclete participando. Porque assim, eu fui pra aula de física, né? E eu tava mascando um chiclete. Então teve chiclete. Não, até hoje a gente não tem certeza se teve chiclete. Ele disse que tinha chiclete. Porque quando eu pedi, ela demorou assim uns segundos pra responder. E ela se abaixou assim na classe. Aí ele acha que eu tava escondendo o chiclete, né? Pra fazer o romântico, né? Hoje. Mas não, Mas eu ela... não lembro de estar mascando o chiclete. Não sei, eu sei que ela levantou dali um segundo. E aí daí ela respondeu. É que o problema dele foi que quando ele terminou, fez todo aquele romântico, eu parei e baixei a cabeça, porque eu tava assim, ó. Tava esperando um mês e pouco atrás o pedido, não ali, né? Depois então eu não tava preparada. Não, realmente... E aí quando eu vi que era realmente pedido e era aquele momento e eu não tava, eu tenho um sério problema não estar arrumado no dia do pedido, depois vocês vão ver por quê. E eu vi, meu Deus, né, não foi aqui, né, bem isso que eu tinha pensado, né, pelo menos, né, um rímel, um batom, uma coisa, mas nada. E aí eu parei um pouco para pensar, porque para tentar organizar minha mente o que estava acontecendo, mas até hoje ele, né, não sabe o que se passou na minha mente naqueles 10 segundos que nós ficamos em silêncio. Mas depois eu disse o tão esperado sim. Né, e aí saiu da biblioteca, né? E aí... Tipo o bicho do mato, assim, os dois não se olhavam. Foi meio estranho. Eu olhei assim perto e digo, posso é que nós era amigo, né? Não era? Posso pegar na tua mão? Daí ela disse, pode. Tá, eu disse, não, assim. E a gente foi até a parada. Até a parada de mão dada sem se olhar. A gente não se olhava. Um com a mão dada, assim, a 1 metro de distância do outro. Ninguém falava nada. Tava um negócio muito... Estranho. A gente sentou, né? Esperamos, daqui a pouco veio o ônibus. E aí demos tchau e encerrou o dia. Exatamente. O que mais? No início do ano passado, né? A gente já virou o ano. Início do ano passado, né? Passados 7 anos e alguma coisa. 3 meses? 7 anos e 3 meses. A gente, né, depois de muitos anos, né, de preparo físico, mental, emocional, estudantil, financeiro, a gente
resolveu, vinha conversando há um bom tempo e que a gente já sentia que era o momento da gente dar um passo adiante. E aí no início do ano passado a gente conversou e a gente começou a decidir que seria, né, que a gente pensava que em 2020 seria um bom momento para fazer o casamento. Isso. A gente já tinha certeza de que esse era o momento, né? E a gente também sabia que era tinha bastante detalhes, enfim, para organizar, né, do casamento. Então, foi em fevereiro, né? Sim, uma viagem para Torres. Quando a gente foi fazer a nossa primeira viagem, Aventura, não é chamada, né? aventura barra viagem para Torres, a gente definiu, né, naquele fim de semana, que era 16 e 17 de fevereiro do ano passado, 15. sábado e domingo. E 15? Ah, era 15? Sim, porque era um ano bem certo antes. 15? Era 15. Tá, que dali um ano, né, a gente ia então estar casando, né, se Deus assim quisesse. E aí, mas a gente não era noivo ainda, a gente estava ainda namorando, né. Esse era em off pra família, né? Que ela nunca ia ser pedida. A gente resolveu negociar de livre aberto, né? A gente disse, bom, Vai ser ou não vai? eu sei que a gente ainda não é noivo, mas a gente já vai começar então a preparar as coisas, porque a gente sabe que um ano é bastante, mas não é, porque é bastante coisa para organizar, né? Então a gente definiu naquele fim de semana que dia 15 de fevereiro, se Deus assim estivesse de acordo, né, seria o dia do nosso casamento. Dali um ano. Dali um ano, Né? 15 de fevereiro de 2020. Isso aí. best part. I dreamed of